Olá para vocês, tudo bem? A gente segue aqui com mais uma conversa, né? Lembrando que a gente faz parte da plataforma Levante, que é um movimento e também é uma organização de diversas atividades culturais. E essas conversas aqui têm como sentido organizar e ter uma trocação de informações aqui, né? A gente conseguir falar com várias pessoas, ter várias vivências, e também faz parte de um projeto que a gente quer fazer um clube de cultura em que as pessoas em um determinado momento vão ser entrevistadas, mas também elas vão voltar para falar um pouco também do que elas estão lendo, quais são as influências dela. E é sempre esse papo é sempre com alguém que a gente considera relevante para a cultura geral, assim, para informações gerais e que tem uma visão progressista. Tudo bem? Lembrando que a gente está pela plataforma Levante, se inscreva, se faça parte desse projeto e divulgue-nos, tá bom? Aqui quem fala é o Camaleão Albino, também conhecido como Wildon Vital de Mello, aqui, mundialmente conhecido. E hoje eu vou conversar com um amigo meu, né? Amigo meu, poeta, escritor, pesquisador, ele é várias coisas. E o nome dele é Mihael Oliveira Simões, tem 28 anos de idade, ele é graduado e atualmente está no mestrado. Então ele é um mestrando em letras na USP. A pesquisa dele é voltada para a literatura cubana, alguns aspectos de uma revista que foi lançada em um determinado período em Cuba. E, além disso, ele também escreve, além de ser escritor, pesquisador, ele é poeta, ele escreve, está com um livro na praça aí, um livro que a gente vai divulgar, vai falar bastante. Já vou mostrar a carinha do livro, ó, pela editora Penalux, tá bom? O livro se chama Oscilações e a gente vai conversar também sobre esse livro aqui, sobre esse filho do Mihael, tá bom? O Mihael é meu parceiro, então em determinados momentos a gente vai adotar aqui um tom totalmente informal para trocar ideia, vai conversar, vamos falar o que a gente acha, o que a gente pensa. E é um papo, é uma conversa com temas abertos, não tem pauta, a pauta a gente faz na hora e a gente vai se conversando. Tudo bem? Então, quero que vocês gostem aí, quero que vocês aproveitem, bora lá. Então, Mihael, chamar você de Mihael é como eu ouvi você me chamando de Hildo, é muito difícil. Então, vou te chamar de Mica mesmo e fica mais fácil, né? Como a gente é amigo, a gente é parceiro aí de uma certa data aí de trocada de ideia. Quero saber aí de você, primeiro, antes de tudo, como você concilia, ou se você não concilia, essa relação que você tem com a escrita, com a sua produção acadêmica? Você fez graduação na USP, eu quero que você me fale um pouco sobre esse momento aí. Qual que foi a transição? E como que você junta todas essas coisas numa só aí? Ser um especialista na área de literatura hispânica, né, de língua espanhola, como que você faz para ser um escritor, um poeta e também ser uma pessoa aí bem bacana, com que eu troco ideias diariamente. Bom, foram várias perguntas, né? Primeiro, deixa eu agradecer o convite do Levante, né? Obrigado pela plataforma, pelo convite de poder conversar um pouco com o público de vocês. E dizer também que eu também faço parte, né, desse pessoal progressista de Jundiaí, culturalmente ativo, que está repensando a cidade, repensando os padrões políticos, culturais, né? Então, para mim é uma honra receber esse convite e ainda mais conversar com o Camaleão, né, o Wildo, meu amigo, de longa data também, né, de muitas aventuras aí, desventuras, na verdade, né, Maior parte desventuras, a né? maior parte desventuras. Bom, você fez uma pergunta com várias perguntas, né, eu vou tentar ir respondendo e aí você vai me ajudando aí no que você quiser saber mais. Beleza. Mas a primeira coisa que você citou é em relação ao ser formado, né, em letras e qual que é o vínculo disso com a minha escrita, né, como que um influencia o outro e vice-versa. Exato. Bom, eu fui muito idealista, né, eu sou muito idealista, mas eu já fui muito mais, a ponto de ter escolhido esse curso justamente porque eu tinha vontade de aprender a escrever, né. É claro que eu me decepcionei totalmente, porque, para quem não sabe, quem é novo aí ou quem ainda pretende fazer um curso de letras, saiba que o curso não é voltado para você que quer escrever, né? É um curso voltado para quem quer dar aula ou pesquisar. No entanto, né, o impacto, quando eu entrei no curso, foi muito grande, porque, enfim, a gente fica um pouco perdido, né, confuso,
mas depois as coisas vão se alinhando. Infelizmente, a gente não tem uma formação, aliás, o escritor no Brasil, né, poeta, romancista, contista, cronista, ele não tem uma formação oficial, né, você não tem uma formação institucional de escritor. Seria até curioso se tivesse, mas a gente não tem. Então, a gente vai pelos percalços, né? A gente vai pelas nuances, pelas fronteiras de cada área. Para mim, teve a parte positiva e a parte negativa de ser formado em letras e escrever, né? Vou começar pela parte negativa, né? A parte negativa é que a carga de leitura de um curso de letras ela é muito alta, né? Se exige muito do aluno, né? Que ele leia tanto as obras, né? Obras sobre literatura, como a crítica, a fortuna crítica produzida por essas obras, além de todos os aspectos mais pragmáticos e teóricos da própria língua. Então, o que ocorre é que você tem uma carga de textos, né? Aliás, não só letras, eu imagino que todo o curso de humanidades, né? Você tem uma carga de texto muito grande mesmo, a ponto de você não conseguir fazer tudo o que você quer. Não conseguir ler ou dividir o seu tempo de uma maneira que você possa, por exemplo, alimentar um hobby, como a escrita, enfim, trabalhar e ainda assim estudar. Aliás, acho que isso é uma coisa relevante para dizer, né? É uma coisa que eu e o Hilda, a gente brinca muito, que Sim. nós somos universitários pobres, né? Nós somos universitários que tivemos que sambar na vida para estudar e para continuar vivendo, né? Foi tudo bem complicado e bem, enfim, bem difícil, e a gente até hoje é um pouco assim ainda, né? E esse seria o ponto negativo, porque tem essa carga essa carga muito pesada, né, de leitura, que às vezes atrapalha também, porque às vezes você tem tantas referências, né? Você acaba tendo tantas referências do cânone, da tradição, e que isso acaba um pouco te atrapalhando, porque daí você precisa ouvir sua voz, né? Um artista, eu acho que um artista autêntico, ele reconhece a sua voz, ele conhece as nuances da própria voz, e isso não tem mágica, né? É só você convivendo, é você escrevendo, é você estudando o que você escreve, e por aí vai. Daí, nesse ponto, seria negativo. Por outro lado, o ponto positivo de ter essa, digamos, essa influência da academia, se é assim que a gente pode chamar, é pelo mesmo motivo que é ruim, né? É porque essas referências, né, elas acabam ajudando de alguma forma. Se você consegue controlar, se você consegue organizar isso em caixas, né, saber, olha, até aqui vai o eu acadêmico, né? Daqui para cá é eu poeta, né? É eu civil, é eu artista, eu criando meus textos. Se você consegue esse tipo de maturidade, né? Esse tipo de sobriedade, e daí flui bem. Daí eu acho que você consegue tirar melhor proveito, coisa e tal. Daí é isso. Sim, a sua entrada na universidade foi, de certa forma, muito semelhante à minha entrada, né? A gente comenta isso muito, né, nos bastidores, mas falando assim agora publicamente, a gente tem que expor. A nossa entrada na universidade foi uma entrada de pessoas, né, que não eram para estar lá na universidade pública, não eram por conta da nossa formação, da nossa origem socioeconômica, né? Muito embora a gente tenha sido também muito privilegiado na nossa origem, né? A gente não passou por uma experiência assim muito traumática, pelo que eu vejo, mas a gente veio de família pobre, no meu caso, e também no seu, creio também, de pessoas do operariado, né? Predominantemente do operariado. E aí você entra na universidade e como que você se tocou? Qual que foi o clique para você entrar na universidade? E como você teve acesso a esse papo de universidade pública, né? Que as pessoas falam aí com olhos tão terríveis da universidade pública sem saber, mas enfim. Como que foi essa sua entrada na universidade, na USP? Como que foi esse momento seu de transição? Isso seria interessante eu saber. Ah, bacana. Então, foi um pouco sem pensar muito, na verdade, né? Eu estava, acho que estava no começo do terceiro ano, não sabia o que ia acontecer, já estava começando a ficar com aquela impressão de vazio, né? Ah, a escola está acabando. Eu acho que não todo mundo, mas tem algumas pessoas que ficam muito presas a essa dinâmica escolar, né? E eu fui uma delas. Eu sempre gostei de estar na escola, não necessariamente para estudar, né?
mas Sim. porque a gente fica por lá, bagunçando, fica por lá, enfim, é um núcleo de sociabilidade, né? Daí, quando eu vi que aquilo estava acabando, eu comecei a ver, poxa, o que, que vai acontecer, né? Então, a gente teria que entrar no mundo do trabalho ou estudar, um dos dois. E daí eu tenho uma tia, né? Tenho uma tia que estudou em escola pública, em faculdade pública, e, bom, e ela começou a falar. Ela que foi essa pessoa que me disse que existia um lugar que você podia estudar sem pagar nada. E eu achei algo de outro mundo, né? Na Você hora achou que era um ali, milagre, né? eu achei, não, como assim, né? E, é claro, me vendeu uma ideia que não exatamente correspondeu à realidade, mas você vê que as universidades públicas, elas têm programas de permanência estudantil, elas têm várias categorias de bolsa, além da questão do próprio curso, né? O próprio curso é um curso bem renomado, no caso da letra, e etc. Então, eu comecei a paquerar isso. Daí eu falei, bom, agora tem a etapa do vestibular, né? A etapa do vestibular. Foi bem complicado, assim, eu prestei para o curso de letras na USP, na Universidade de São Paulo. Quem conhece um pouco como funciona o vestibular, sabe que o curso de letras na USP, na maioria das universidades, não é tão disputado assim, em questão de número de vagas para candidato por vaga, essas questões. No entanto, isso não deixa a prova mais fácil, né? Infelizmente, você não pode zerar, você tem um monte de coisa que você não pode fazer. Então, eu fui fazer vestibular, né? Eu prestei 3 vezes, né? Eu prestei 3 vezes. Foi na terceira que eu passei. Inclusive, na terceira, eu acho que eu passei por uma sorte muito grande, que eu trabalhava na Fidelity, né? Que era acho que ainda existe, uma central de teleatendimento, tem aqui em Sim. Jundiaí. Eu trabalhava lá e eu fazia cursinho à noite. Eu pagava o cursinho com o dinheiro que eu recebia e à noite eu estudava. Só que faltando 4 meses para o vestibular, eles me mandaram embora, né? Falaram que eu Uhum. era um funcionário ruim, coisa e tal. Sim, E em vez de ficar entendo triste, eu isso. fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque eu tinha 3 anos já ali e eu ia receber seguro-desemprego, ia poder ficar os próximos 4 meses trancado no meu quarto estudando para a prova. E daí foi o ano que eu passei, né? Foi meio engraçado porque foi o ano que passei, foi o ano que eu consegui estudar melhor e entrei. E depois que eu entrei lá, aconteceu muita coisa, né? Muitas aventuras também. Sim. Tá, e pulando agora, né? A gente vai pular aí, não dá para contar todas as façanhas durante a graduação. Até dá, né? Mas é melhor não. Daí surge o lance de você, né? Você ter percebido, ter se tocado que o curso de letras não era para formar escritores, mas sim para formar pessoas que iam trabalhar com escrita de maneira acadêmica, serem Sim, professores e seguir aí essas carreiras, né? E aí você descobre a escrita e como que foi então, já que quando você entra numa universidade, né, eu acho que o seu caso é muito semelhante ao meu, eu entrei em filosofia pela Unifesp também, uma história muito parecida com a sua, inclusive em ser mandado embora do emprego, mas enfim. E aí, quando a gente entra na universidade, tem aquele fascínio, acha que é o melhor lugar do mundo, tal. Só que aí chega o fim da universidade também, aquela sensação de acabar. E sim. aí você vê que acumulou um monte de informações, um monte de conhecimentos acadêmicos, um monte de coisa, e tá, o que que você vai fazer na realidade com isso? Né? A gente sabe que nas áreas de humanas, 90% se torna professor, que é uma profissão que não é valorizada no Brasil, muito menos no atual regime em que estamos, né? Que já deixou de ser considerado professor, acho que nem é ser humano mais, enfim. Mas eu queria saber mesmo, né, com tudo que eu falei, eu queria saber como que você tirou esses corvos aí das costas, esse peso do mundo acadêmico, para ir para a escrita? Ou foi uma transição tranquila? Como que foi esse processo aí? Pode falar do jeito que você quiser. Certo. Não foi necessariamente uma transição tranquila, porque foi uma decisão um pouco inconsciente, assim, né? Quando eu já estava quase me formando, né, não sei, no quarto ano da faculdade, a gente começa a juntar o quebra-cabeça, né? A gente começa a terminar de montar o quebra-cabeça e ver que o fato de você estar numa universidade pública não quer dizer que é um grupo inteiro de alunos que tem o mesmo perfil socioeconômico,
perfil de interesse dentro da universidade pública. Você tem muito subgrupos, né? Então, eu comecei a identificar qual era o subgrupo meu, que era o do universitário pobre, entendeu? Porque, porque pobre, né? Eu falo pobre porque é uma brincadeira, né? Uma coisa que eu e o Hilda, a gente conversa bastante, porque a gente teve você tem quando você tem esse acesso a uma universidade pública, você não sabe exatamente o que esperar lá. E depois de um tempo, você começa a entender os tipos sociais que tem lá. Então, você tem alunos de várias faixas etárias de idade e socioeconômica também, né? Então, eu falei, bom, eu faço parte do grupo que estudar na faculdade pública vai ser bom para o meu currículo, para eu tentar conseguir trabalhar numa escola melhor, no caso, se eu fosse me tornar professor. Então, eu percebi que não dava para ficar, por exemplo, perdendo tempo com algumas coisas, né? Infelizmente, é isso que cai a nossa ficha. Você tem pessoas, né? E eu não estou dizendo que elas estão erradas, mas você tem perfis de alunos na Universidade de São Paulo que eles conseguem ficar o dia inteiro dentro de uma biblioteca, né? Eles conseguem ficar o dia inteiro na frente de um livro lendo. E não porque eles são mega hiper inteligentes ou porque eles sabem mais do que você possivelmente sabe, mas porque eles não têm que correr atrás de coisas que você tem que correr. Basicamente, a lógica é Sim. essa, né? Então, a escrita, ela surgiu muito desse desencanto. Eu falei, bom, já que eu vou ter que sambar mesmo, eu vou ter que fazer os meus corre, né? Eu vou fazer o meu corre da escrita também, porque a universidade não vai responder todas as minhas perguntas, né? E isso é muito curioso, porque eu associo isso não só ao fato dessa heterogeneidade da faculdade pública, mas também por causa do momento político, né? Que eu entrei na faculdade e depois o que tem se tornado, né? Então, você tem um período, querendo ou não, apesar das várias formas de crise que a gente pode fazer ao governo do PT, você tem um período que uma determinada classe começou a ascender socialmente para o ensino superior, né? E eu peguei o final desse percurso, né? Eu imagino que o Udo pegou da metade para o final também, não foi Eu mais ou peguei, menos? eu peguei o auge, né? O auge. Teve o lance do Reúne. O auge foi 2007, 2009. E eu entrei na universidade em 2007. Meu primeiro ano foi em 2007. Então estava no auge. Era a questão de falar sobre as expansões da universidade estava no momento. Hoje a gente vê um fim, né? Um desmonte das universidades A públicas. gente está vendo, você vê É, ataque mas. às bolsas, às Ah, não. agências de formação, Sim, sim. fomentação, quer dizer. A gente viu o auge, eu vi o auge mesmo disso. Eu estava ali no olho do furacão e eu também fui ingênuo em muitas coisas, mas enfim, eu falo isso com muita propriedade porque eu vi justamente esse crescimento das universidades públicas e tinha um contato muito grande entre as universidades. Eu não sei se isso Sim. se perdeu, eu saí, né? A gente sai da universidade, não sabe como ela continua, mas havia, pelo menos ali entre a Unifesp, setores da USP, da Unicamp, a galera se conversava bastante, né? Tava também num advento dessa coisa da internet. A Sim, internet sim. estava se tornando uma coisa um pouco democrática, né? Ainda não era como é hoje, que ainda é ruim, mas já é muito melhor do que 10, 15 anos atrás. Mas enfim, Sim. você teve essa ascensão aí, você Eu seguiu. entrei no final, né? É, O meu primeiro ano de faculdade foi 2013. era bem o finalzinho, sim. Então, é o finalzinho desse período, né? Mas, em resumo, aconteceu foi isso, né? Então, quando eu me formei, descobri que eu não era um escritor só por ter estudado letras, né? Teria que fazer outras coisas e seguir meu caminho, né? E daí eu ainda mantenho o vínculo com a faculdade, porque essa é uma questão também interessante, né? Que eu e a gente, às vezes a gente conversa que talvez daqui a uns anos não exista mais faculdade pública, né? Eu acho que é uma possibilidade, não é absurdo dizer isso, pelo contrário, é muito preocupante, mas eu acho que é algo palpável, entende? Se a gente se manter por esse regime, pode acontecer de tudo, né? Infelizmente. Então eu decidi, eu vi que eu tinha possibilidade, né, de continuar com esse vínculo, foi quando eu entrei no mestrado. Isso foi no ano passado, eu consegui entrar no mestrado e agora eu estou lá, estou sendo orientado por uma professora, estou trabalhando com literatura cubana, né?
A minha professora também é uma professora cubana, então eu consegui manter, né, esse meu interesse vivo, enquanto eu tenho que fazer os outros corres, né, que é trabalhar, viver, e, enfim, um pouco isso. Sim, sim. Tá, e aí surge a escrita, tem esse processo de mudança e, bom, eu conheço um pouco dos seus poemas, conheço um pouco da sua metodologia, mas no seu caso eu gostaria que você me falasse como que é seu processo criativo, como que surge para você um poema, né? Eu, voltando aqui a mostrar, fazer o merchan, o Mihael lançou recentemente esse livro aqui chamado Oscilações, pela editora Penalux. Ele tem uma versão aí. Ah, Que bom, bom. né? Tem uma versão, né? Pô, o cara É disse, bom, né? tô lançando um livro, mas eu não tenho mais. Já vendi todos, né? Já Acabou. Não, eu autografei. tenho. Não. Mas assim, eu queria que você me falasse como que é seu processo criativo, como que você pensa o seu poema, como que você pensa, o que que manda na sua poesia, o que que tem na sua poesia que é seu, enfim. Eu quero que você tente abarcar essas perguntas aí na minha dúvida. Como que você faz um poema? Como que você, universitário, pobre, jundiaiense que não é jundiaiense, né? Essa é uma história legal. Ah, enfim, como que você desenvolve esse projeto aí seu da sua escrita? Me diga. Então, questão de processo criativa, né? Eu não tenho um processo fixo, né? Mas eu acho que acaba sendo um palimpsesto, né? Que é uma coisa que vai se sobrepondo à outra. Eu, durante todo o período da graduação e até antes, eu escrevia diário, né? Eu escrevia diário, eu sempre escrevi diário, e até hoje escrevo com bem menos frequência, mas ainda escrevo. E o diário é um gênero que cabe tudo ali, né? Você pode escrever um poema, você pode escrever um conto, você pode escrever um relato, você pode escrever uma memória, uma experiência. Então, eu tenho para mim que o diário foi um pouco esse laboratório, em que eu ia testando as coisas que me agradavam e as que eu conseguiria utilizar. Então, eu guardei meus diários, eu tenho muita coisa escrita, assim, não estou dizendo que é tudo aproveitado, mas, basicamente, a minha forma de escrever, o meu método, é sempre retomando o que eu já escrevi, né? É sempre retomando alguma coisa que eu já escrevi, tentando achar uma ponta ali que eu consiga desenvolver, né? Ou seja, é uma espécie de reutilização dos textos. Mas daí você me pergunta, mas você não escreve novos textos? Não, eu escrevo. Mas eu não tenho um método muito exato, né? Há um tempo atrás, isso daí acho que você também sabe, você fazer o mesmo, principalmente 2017, 2018 e da segunda metade de 2017 e 2018, eu e o Hildon, a gente ficava andando pela cidade, né, com um caderninho no bolso, e a gente ficava tomando nota das coisas, né, dos bairros, das situações, das pessoas, das impressões. Foi, inclusive, um hábito que a gente criou, que durou quase um ano e meio, né? Agora não tem Sim. como fazer mais, por causa da pandemia, entre outras coisas. Mas a gente virava Jundiaí, né? Inclusive, passava a madrugada conversando e escrevendo coisas. E Não, sim, essas coisas a exato. gente acaba reutilizando, a gente acaba guardando, né? E daí eu acho que responde um pouco mais especificamente sua pergunta, é que os meus poemas, as coisas que eu escrevo, elas não nascem prontas. Assim. Eu não sou o tipo de pessoa que escreve e o que escreveu está pronto. Tudo que eu escrevo eu jogo na gaveta. Tudo, exatamente tudo. Não tem uma vírgula que eu escrevo e eu digo, não, era isso que eu queria escrever, porque eu sou muito não autocrítico, mas eu sou muito desconfiado das coisas, né? Eu sou muito desconfiado de, esse momento eu tô achando isso bom, né? Tá, deixa passar meu euforia um pouco para ver se eu realmente acho isso bom. Então é isso, eu vou amontoando relatos, coisas que, enfim, que eu vou tomando nota e depois vou reutilizando para fazer um poema, às vezes um conto, às vezes um outro texto, não um gênero não tão definido, e por aí vai. Sim. Não, esse processo aí que a gente adotou, né, foi uma coisa totalmente anárquica, totalmente louca, que era sair pela rua, pelas ruas de Jundiaí na madrugada, às vezes não muito bom da cabeça, né? Nenhum Às momento vezes bom da cabeça. um pouco. Aliás, Ah, aliás, deixa eu comentar uma coisa, eu não sei se você já comentou, hum, mas essas voltas que a gente dava pela cidade, de alguma forma, uma materialização delas foi esse zine aqui, ó.
Ah, sim, que é o sim. Zine Estética. É Jundiaí o não nosso tem Zine. heróis. É um zine que eu e o Hildo a gente organizou, mas tem mais pessoas envolvidas, claro, né? Tem o Muerto, Luiz Carlos dos Santos, Sim. Tamara Ferreira, tem várias pessoas que estiveram envolvidas, né? É um zine só de poemas, né? Infelizmente a gente não conseguiu incluir outras coisas, mas de alguma forma foi uma materialização dessas nossas caminhadas aí. Tem muita coisa legal aí. Eu não sei se o Will ainda tem, eu tenho ainda alguns ainda, mas a gente também já está pensando em fazer um próximo. Sim. Em um tempo próximo aí, a gente já está pensando em fazer outro. É, a gente está projetando, mas eu acho que essas experiências aí de caminhada, né, a gente pegava umas madrugadas, foi muito porque eu acabei vindo para o centro, né? Eu estava fora de Jundiaí, morei em São Paulo vários anos, assim como você também É, e eu teve esse voltei, movimento. né? É, foi É, mais ou menos. Ele veio morar no centro e eu estava isso. morando em São Paulo, porque eu estava fazendo graduação lá. E daí eu voltei para Jundiaí e a gente se encontrou num período que a gente não conhecia mais a cidade, né? É, A gente já não tinha mais ideia do que estava acontecendo, né? sim. Então a gente começou a ir nos lugares que o pessoal chamava, onde os jovens estavam reunidos, né? Uma coisa meio assim, vamos sacar o que está rolando agora, né? Sim. É que foi surgindo, né? Daí veio primeiro, teve a questão da Batalha da Rima, né? Que é o duelo do Bronx, que tem em Jundiaí. Teve também a questão do Islã do Zé, que a gente participou em algumas medidas. Então a gente saiu de Jundiaí, ficamos muito tempo longe. Acho que você ficou quase 10 anos também, né? Indo e vindo, assim. Indo e vindo, sim, quase isso. Então, a gente teve essa experiência fora de Jundiaí e retornou, né? E uma das materializações foi essa questão da gente fazer esse zine, esses poemas aí, os nossos primeiros poemas publicados aqui para Jundiaí. E aí, desculpa, e aí tem uma outra coisa também, né? Tem um dado interessante contigo, porque você não é jundiaiense, você Não, não mudou para sei. Jundiaí. E nos seus poemas, né, tá muito marcado aqui, tem várias referências à cidade de Jundiaí. E basicamente é um lugar assim do desencontro. A cidade de Jundiaí representa na sua poética aqui um desencontro. Eu me identifico muito com essa imagem, óbvio, né, porque eu entendo isso, mas eu me entendo isso como jundiaiense. Você sendo de fora, falando da cidade, falando dessa cidade que te marca, como que se deu esse processo assim? Eu conheço muito bem, só tenho que falar aqui, eu conheço muito bem esse processo. Mas eu tenho que entrevistar vocês e perguntar, né, para que as outras pessoas conheçam. Tira um pouco essa imagem, né, do poeta que está fora do mundo e falando groselha, e como que esse poeta Mihael ele está no mundo, como ele está em Jundiaí, É. como essa poética aparece? Então, basicamente, né, o que aconteceu foi, né, eu não morava em Jundiaí, eu nasci em São Paulo, só que no começo dos anos 2000, meus pais divorciaram, e minha mãe é de Jundiaí, ela é jundiaiense, né? Daí eu voltei com a minha mãe, na época eu acho que eu devia ter uns 12, 11 anos, não lembro exatamente. Eu voltei para cá, voltei não, né? Vim morar para cá. Antes eu vinha para Jundiaí, porque a família toda da minha mãe é aqui, mora aqui, então a gente vinha visitar eles, mas nunca tinha morado. Então, eu comecei a entender Jundiaí como um lugar estranho, né? Principalmente porque, começo da adolescência, né? Eu tinha amigos, eu tinha toda a minha vida em São Paulo. Então, quando acontece essa mudança, eu acho que é um primeiro momento que eu sinto esse estranhamento. É que nem, assim, acho que todo mundo passa por isso, né? É mais ou menos quando você tem seus amigos na sua escola, né? E daí você muda de escola, você fala, puta merda, né? Tem que fazer tudo amigo de novo. Ou, Sim, ou quando você muda de casa, muda de bairro, ou até muda de cidade mesmo. Então, a sensação foi um pouco essa, né? De inadequação. O que aconteceu depois é que eu cresci, né? Enfim, fui estudar no Gandra, que aliás é uma escola, assim, não digo referência em qualidade, né? Mas é em referência porque ela fica no centro de Jundiaí, fica sim, basicamente no centro de Jundiaí. Então eu comecei isso no ensino médio já, né? Então eu comecei a conviver com outras pessoas, né? Com outras ideias e compartilhar conhecer algumas coisas que eu não conhecia. E foi quando eu comecei a perceber que Jundiaí era eu comecei a ter essa impressão que Jundiaí era meio que
terra de ninguém, sabe? Uma impressão assim, de que Jundiaí era terra de ninguém. Por quê? Porque você não tinha, em São Paulo, né? Estava acostumado com São Paulo, mas em Jundiaí você não tinha esses lugares onde as pessoas se encontravam, lugares públicos, né? Você não tinha também essa... Você não tinha... Isso foi o quê? Quando eu entrei no ensino médio, acho que era 2006. Fazia pouco tempo que o Parque da Cidade tinha sido inaugurado, né? Eu acho que tinha o Jardim Botânico também, mas você não Sim. tinha lugares de convivência social muito. Se você... Claro, quando você é adulto, né? Quando você é mais velho, você vai para clube, você vai para bar, etc. Mas eu sentia muito falta disso, de ter esse contato, né? Porque eu só tinha na escola, né? Na escola e com meus amigos de bairro, etc. E, eu comecei a estranhar isso, né? Comecei a estranhar muito. E depois eu comecei a perceber que eu acho que esse foi o primeiro passo para começar a perceber qual que é mais ou menos o perfil da cidade, né? Que é uma cidade em que as pessoas dormem cedo, Sim. prioritariamente elas dormem cedo, elas vão em 2, 3 lugares durante a vida inteira, né? Que hoje eu acho que são shopping, o Jundiaí Shopping, antes era o Maxi Shopping, né? Sim. Hoje é o Jundiaí Shopping, em alguns lugares ali da Nove, né? E daí você tem, claro, você tem um público que foge desses lugares. Eu sou um deles, eu adoro fugir desses lugares. Sim, sim. Mas você vê que é tudo muito fragmentado aqui. E depois de anos, né? Quando saiu, por exemplo, o resultado do primeiro turno das últimas eleições, né? E você viu aquela quantidade massiva de pessoas que votaram no nosso presidente, né? É. O E nosso daí não é meu, mas tudo bem. Ele governa para os irmãos ele dele, governa para os irmãos dele, ele para os governa para filhos a dele, família né? dele, para o filho Para os dele, filhos né? dele, para os filhos Enfim, dele. e aí? Quando deu-se aquela notícia inominável em 2018, o que que aconteceu? E daí que aconteceu que eu percebi, bom, é, vamos reivindicar a história da cidade, né? Vamos tentar reinventar essa história da cidade. E agora eu estou falando já de uma malícia, uma estratégia mais maliciosa como escritor, né? De falar, Sim. bom, num lugar em que todo mundo é conservador, se você tem uma poética, se você consegue fazer uma arte que não é conservadora, você vai causar um grande choque nas pessoas, né? Sim. E Uhum. não por acaso isso também casou muito bem com o meu perfil, que eu sou progressista, né? Me considero de esquerda, e enfim. Então, eu comecei a trazer isso para minha poesia, comecei a reparar algumas coisas, né? Sobre Jundiaí, que de alguma forma criavam um ruído com a cidade, porque era um ruído que eu já tinha dentro de mim, né? Uhum. E esse discurso cria, esse projeto que a gente está fazendo, por exemplo, agora, provavelmente vai criar um ruído também, né? Em algum Sim. momento vai criar um ruído. Então, isso só foi, eu acho que, uma consequência de estar, de alguma forma, marginalizado na cidade, né? E daí você consegue puxar isso de várias formas, né? Inclusive, eu e o Wildon, né? Teve uma época que a gente foi lá no gabinete da cidade para tentar saber o que você tinha de história oficial, por exemplo, sobre a construção da ferrovia, né? Sim. Quem que construiu a ferrovia? Será que foram os italianos, como é reivindicado? Como é reivindicado? Será que foi o povo italiano ou foi os escravos que fizeram a ferrovia da Exatamente. cidade, né? E os indígenas que moravam aqui? Então, você tem toda uma história que não é oficial e que está sendo renegada, né? Está sendo renegada por essas pessoas que se acham, enfim, netos de italianos. Então, eu achei isso muito, muito interessante para trazer para o campo da criação. Falei, poxa vida, vamos trabalhar com isso, né? E foi um pouco o que aconteceu. Uhum. Sim, não, eu entendo. Essa necessidade de observar outras vozes dentro da cidade é fundamental, cara. É uma coisa que a gente compartilha, né? Porque, assim, Sim, a gente saiu, fiquei 10 anos fora da cidade. Eu sendo daqui, fiquei fora, você não sendo, vindo para Jundiaí, saindo depois, a gente teve a mesma percepção, né? Que os assuntos, quase todos os assuntos oficiais eram os mesmos. Só se falava da herança italiana, falava-se que era a terra da a uva, festa falava-se italiana, né? Lembra da é, festa italiana? festa italiana, só se falava disso. Só que daí a gente queria ouvir as outras vozes, porque não é possível que uma cidade com nome indígena,
né? Uma cidade que tem nos arredores aqui um monte de chácaras e fazendas com senzalas, não é possível que tenha surgido da Itália, diretamente brotada da Itália e virado isso aqui, não tem como, né? E aí foi também um esforço, né, da gente tentar achar essa outra Jundiaí, ou melhor, essas outras Jundiaís que a gente não tem tanto acesso, a gente não conhece as histórias do movimento negro de Jundiaí. E são histórias maravilhosas, tem coisa demais aqui, enfim. A gente não conhece a condição dos indígenas que viveram aqui em Jundiaí antes da gente, que são os verdadeiros donos dessa terra. Então, tinha a intenção geral, né? Eu entendo muito bem isso daí, porque isso se traduz, toda essa sua necessidade de escrever também se traduz com identificar-se com algo Sim, e não sim, se identificar com outras coisas. sim, sim. O Eu acho poeta é que essa figura, né? dentro dessa própria poética, né, tem um poema do Drummond que eu sempre uso para pensar essa questão, que é um poema que ele fala sobre os tipos de poetas que há, né? É um poema que, se eu não Sim, me engano, chama Política Literária. E ele fala mais ou menos assim, né, que o poeta municipal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta federal. Enquanto isso, o poeta federal tira ouro do nariz, né? sim. E eu tem várias formas de ler, né? Mas a forma que eu gosto de ler, né, é que, bom, a gente fica falando sempre do que é fora de nós, né? Do que é fora da cidade, do que é fora da nossa identidade, que a gente acaba de esquecendo de reivindicar esses pequenos espaços da vida pública e da vida privada também, né? Sim. Então eu acho que isso dentro de um contexto criativo, né, de literatura, você tem autores importantíssimos estaduais, poetas, romancistas, você tem autores importantíssimos federais, também poetas, romancistas, contistas, cronistas. E daí quando você vai falar, bom, o que que a gente tem aqui no município, né? Porque você também tem uma outra questão, aliás, que eu quero entrar, que é a questão dos poetas oficiais e dos poetas não oficiais, né? Eu acho que os poetas não oficiais todo mundo conhece, eu acho que todo mundo aqui da plataforma Levante deve conhecer uma ou outra pessoa que está aí na correria, escrevendo seus poemas, né, recitando seus poemas. Inclusive, no último ano, teve uma ascensão bem considerável, né, com o Islã do Zé, as batalhas de rima também. Então, todas essas pessoas, elas são poetas também, né? Mas daí, quando a gente fala da história de Jundiaí, a gente fala da história oficial de Jundiaí. Quem que foi os grandes poetas dessa cidade, né? A gente não tem notícia. E olha que engraçado é que essa cidade tem uma academia de letras, né? Quem não sabe disso, eu e o Ida, a gente descobriu, acho que isso em 2018, que existe uma academia de letras jundiaiense. Daí você fala, Até quem são essas antes, pessoas, isso né? foi antes. Quem são essas pessoas que escrevem? Porque eu nunca vi o livro dela sendo vendido por aí, né? Nunca vi também ninguém no Islã do Zé, nunca vi ninguém falando nada. Então, isso daí também entra nessa ideia de Jundiaí ser uma cidade que tem muito espaço ainda para quem é artista aqui dentro se reconhecer como parte disso daqui, né? E eu acho que é uma ótima sacada, entende? Sim, e também provocar também, né? Dar uma bagunçada no coro, né? Porque às vezes as pessoas estão muito falando a mesma coisa, né? Esses grandes centros de cultura a gente tem que tomar cuidado também, né? Ele vai sair um pouquinho. Não, vou acender a luz só. Ah, tá. Enfim, pensei que você ia embora. Não, ainda não. Não, mas é um pouco tirar essa noção das vozes oficiais da cidade e trazer, né, uma diversidade. Eu Sim, entendo isso, eu colaboro muito com essa ideia, eu sou totalmente a favor que a gente precisa trazer novas poéticas, novas vozes, porque geralmente quem está nos grandes espaços oficiais da cultura de Jundiaí estão lá há pelo menos 20 anos, né, e estão engessando esses lugares. Então, assim, não quer dizer que não seja importante ter pessoas nesse ambiente, mas geralmente as pessoas que lidam com cultura, elas têm um olhar muito fechado em relação à cultura. Ainda mais numa cidade do interior, que vive de um passado que não foi o seu, enfim, a gente sabe disso. E eu queria entender um pouco agora, né? Você
é um pouco como eu, assim, tem esse lado acadêmico, esse lado meio de influências e tal. Eu queria saber, assim, quais são as suas principais influências na hora de escrever. Você falou um pouco do método, que seu método é não ter um método específico, mas ao mesmo tempo é reescrever aquilo que você escreveu. Então também é aquela coisa, a imagem do palimpsesto, que é a imagem daquilo que eu escrevo por cima de coisas que já estavam escritas. Isso é bacana. E eu queria entender o seguinte: quando você escreve, você tem as suas influências, tem os seus livros de cabeceira. Eu queria saber mais ou menos aí o que você lê, de onde você extrai a sua fonte de poesia no campo da leitura, da música, das artes. Como que você trabalha isso com as suas influências? Ou melhor, quais são as suas influências para você poder trabalhar o seu texto, a sua poética ou a Ah, sua prosa? legal. Então, em questão de leitura, né, eu acho um pouco mais difícil de definir, porque não porque tenha muitas referências, mas porque a gente sempre está procurando coisas novas, né? E eu sou muito inquieto, né? Quando você, acho que para quem também quem não fez também quem não fez letras, acho que passa por isso, de você sempre ouvir alguém falar de algum autor que você fica cativado pela descrição desse autor, ou por algum motivo você ouviu falar desse autor, ou você conheceu parte da história desse autor e você pensa, poxa, eu quero saber um pouco mais em algum momento sobre ele. Então tem muita coisa que eu quero ler ainda, né? Mas em relação ao que eu li, é sempre o que geralmente o que está me influenciando é sempre o que eu li mais recentemente, né? Então, por exemplo, as últimas coisas que eu li foram as obras do Hemingway, do Charles Dickens, do campo literário, né? Li muito o Drummond de novo, eu gosto muito do Drummond, já li bastante, ainda leio. Uhum. E isso do campo literário, mas o que eu acho que influenciou muito o meu modo de escrever foi o cinema, foi sobretudo o cinema, né? Tem alguns anos que eu acho que eu não chego a ser um cinéfilo, né, como o pessoal diz por aí, mas eu gosto de ver filme, né? Eu aprendi muito cedo aqueles esquemas de usar torrent, né? De baixar filme, de Uhum. descobrir, de pesquisar. É, até Então, porque, até porque não é piratear, é democratizar o acesso, né? não, mas tem filme que você não consegue achar DVD, você não consegue ver em lugar Então, nenhum, sabe? uhum, E então eu acho que, por exemplo, um cineasta que me influenciou muito foi o Rodovsky, né? Alejandro sim. Rodovsky, o Wilton conhece. Eu mostrei para ele, Chileno. acho que alguns filmes dele para ele. É um, é um, é um cineasta chileno, exatamente. E eu sempre gostei do cinema, né? Ele acho que me influenciou muito. E também tem o Bergman, tem o Tarkovsky, tem vários cineastas que me chamam muita atenção por causa da questão da câmera, né? Eu reparo muito os cortes que a câmera faz e o enredo. Então, eu sempre, quando eu vejo um filme, né? Algum filme assim mais pesado, né? Um filme você tem que prestar, não sei, você não pode cochilar, né? Senão Sim. você não percebe como está funcionando ali. Eu sempre tentei reparar na história que tinha por trás, né? A narrativa, os elementos técnicos, e isso eu sempre gostei, é como tentar interpretar a obra enquanto você está assistindo, né? Então você fala, poxa, por que que essa câmera está saindo do lado direito para o esquerdo, né? E isso para Sim. minha poesia, né? Eu acho que isso daí acabou né, muito para minha poesia, porque minha poesia tem muito corte. Minha poesia tem muito corte de vozes, cortes de ambientações, cortes de cena, e eu acho que isso é um movimento de uma câmera, né? É aquele olhar que você está olhando para uma situação, para um contexto, daí você faz um corte e olha para um outro lugar, entende? Uhum. E a poesia, ela te permite isso, né? O poema te permite isso porque ele é feito em verso, ele já é fragmentado. É um pouco mais difícil fazer isso na prosa, mas também é um caminho muito rico. Então, eu Entendi. acho que para escrever, pelo menos esse último livro aqui, isso me influenciou muito. Musicalmente também, né? Eu acho que não tem como falar, não tem como não falar do jazz, né? A gente é amigo já faz tempo e a gente compartilha um gosto em comum que é o jazz.
E o jazz, ele tem toda uma estrutura também que funciona mais ou menos dessa forma, né? Você tem vários elementos que estão... Gente, eu acho que cortou. Será que foi o meu que cortou? Hildon? Ou? Alô? Oi? Foi o meu que cortou? E aí, pessoal? Oi? Mas tá me ouvindo? Tá, agora voltou. Tá, tá, deu uma Tá. travadinha aqui, desculpa. Tá, mas você tava falando aí da música aí, como é que é? Isso, da música. Eu falei do jazz, né? Que falei que é um gosto que a gente... É um gosto que a gente compartilha, eu e você, né? E o jazz acabou me ajudar também, não tanto pelos sentimentos que a música me trazia, mas mais ou menos pelos elementos no qual ela é estruturada, né? Então, a ideia, por exemplo, de pensar... Aí, eu acho que não só jazz, né? Eu acho que as pessoas podem pensar isso para qualquer tipo de música, né? Você tem a base da música, você tem a melodia, você tem o ritmo, e cada uma funciona de uma forma diferente, né? E todas essas estruturas, de alguma forma, eu tentei trazer para o texto, né? Eu acho que congelou de novo, gente. Alô? Alô? Tá me ouvindo? Tô, mas deu uma congelada na sua tela aí. Cara, tá travando aqui. Tá travando. Alô, alô? Voltou? Você quer Calma retomar aí. essa pergunta, Luiz, do jazz, que ele fale de novo, ou você consegue editar? Tá, tá, Tá. então. Faz o comentário de novo, Hilda, que daí Não, não, mas eu acho que até a parte da música eu acho que ele consegue editar. Eu não sei. Você quer que comece de novo? Tá. Eu Tá, vou. Então, demorou. Mihael, a gente dá uns 3 segundos aqui de espera e você começa com o lance da música. Fala um pouco de Tá, novo tá isso bom. daí, tudo bem? Desculpa aí, vamos lá. Bom, a música, o jazz, né, influenciou um pouco o modo como eu escrevo, não tanto pelo que você sente ou necessariamente as emoções que provoca, embora isso seja importante também. Mas o jazz acabou me influenciando por causa das estruturas que existem dentro dele, que aliás existe em qualquer música, né? Eu estou usando o jazz como exemplo porque foi o que eu tenho ouvido nos últimos anos mais vezes. Mas a ideia de você pensar a música enquanto uma estrutura, né? Algo que tem um ritmo, que tem uma melodia, que tem uma harmonia, e você entender que essas coisas estão se cruzando ali, né? Para mim foi uma forma de entender o texto também, né? Então pensar, por exemplo, essa passagem do texto aqui é um solo, né? Essa daqui não, essa daqui eu só estou marcando. Eu só estou marcando o ritmo porque alguma coisa lá na frente vai entrar, né? E daí vai Uhum. entrar e pensar também a ideia da banda, né? Que você tem vários instrumentos e os instrumentos são tons de voz diferentes. Então eu sempre pirei muito nessas coisas, né? Aliás, essa é uma resposta para uma pergunta que você fez lá no começo em relação a pensar para mim mais ou menos o que é a poesia, ou como funciona a poesia para mim, ou a literatura em geral, o modo que eu escrevo. E para mim é sempre um jogo lúdico, né? É sempre um jogo. O jogo lúdico é um pouco, é um pouco, como é que Redundante. fala, redundante, isso. Mas é um pouco essa ideia de você sempre estar fazendo testes, né? Fazendo testes e vendo o que acontece. É mais ou menos como se você tivesse que, deixa eu pensar, você tivesse que mobiliar a sua casa, né? Você tem que mobiliar a sua casa e você tem tais móveis e você fica arrastando os móveis de um lado para lá para ver como fica mais agradável, né? Sim. Então eu acabo entendendo um pouco assim, né? Então você tem passagens e você fala, olha, essa passagem ela tá legal, mas aqui onde ela tá não tá ornando, né? Não tá bacana. Então eu posso reaproveitar isso, eu excluo isso, eu retiro isso do texto, né, do poema, ou eu reutilizo isso mais para frente. Então é um trabalho de edição. Para mim, a parte mais legal de escrever é o trabalho de edição.
Porque você tem aquele momento que você desafoga, né? Você meio vomita ali no papel ou no computador e sai tudo que tem que sair. E eu gosto mais desse momento de edição. Uhum. Não, eu acho interessante, assim, eu acho interessante porque você gosta dos cortes, né? No cinema a gente chama de decupagem, vem de decupar, cortar mesmo. E tem também esse lance você gosta tanto da imagem, no sentido mais visual mesmo, né? A imagem que você vê no cinema e que você pode transportar ela para o livro, de certa forma, e você gosta da sonoridade. Então, a sua poesia já tem essa sinestesia no processo de feitura, então. Você mistura elementos de outras mídias culturais para colocar no livro. Isso é bacana. Isso é bem interessante, assim, é um dado interessante. Tá, então você falou disso daí, agora fala do livro. O que foi esse livro? O que representou esse livro, né? Se quiser ler um poema aí de bate-pronto, ou se quiser falar alguma coisa sobre um poema específico, fala do livro para a gente entender e faça o seu merchan. O artista precisa ser visto, o artista precisa ser reconhecido, o artista precisa ser pesquisado, e a gente precisa também a gente precisa dar a voz ao artista para falar, mas também precisamos conhecer o trabalho do artista, né? Às vezes a gente quer tanto comprar um livro do escritor do outro lado do mundo, só que a gente acaba esquecendo que tem escritores perto da gente, escritores, escritoras, poetas, romancistas, enfim. Então eu queria que você falasse um pouco do livro, como foi esse processo de concluir o livro. Eu acompanhei muito de perto, mas assim, eu acho que é legal você falar um pouco disso para desmistificar também, né? Porque hoje um livro é mais acessível do que alguns anos atrás, apesar de Sim, ter gente que quer taxar, né, os livros. Mas fala um sim, pouco dele. infelizmente. Bom, esse livro aqui, ele surgiu ano passado, né? A ideia dele surgiu ano passado e ele basicamente se resume, né, a uma reunião de poemas que eu escrevi, acho que o poema mais velho é de 2017. Então, é a reunião de alguns poemas que eu tinha guardado, justamente como eu disse antes, né? Eu guardo as coisas que eu escrevo e eu sempre estou revendo, vejo se eu consigo modificar, ou se agora eu gosto ou não gosto. Então, foi uma forma de recapitalização, né? Teve alguns poemas que são mais recentes, né? Poemas que são desse ano, do começo desse ano. E, basicamente, o nome é Oscilações, né? Antes, esse é o segundo nome, né? O primeiro nome que eu tinha pensado era Oscilações Não Lineares, mas ia ficar muito confuso, eu acho, não sei. E é Oscilações por quê? Porque ele fala um pouco desse momento, né? Que a gente conversou aqui, que é esse momento de sair da faculdade, né? E ter que pensar o que eu vou fazer agora, né? Será que tudo isso que eu cultivei, né? Tudo isso que eu aprendi, tudo isso que, enfim, que eu aprendi de bom gosto, será que eu posso usar para alguma coisa, né? Além de ganhar dinheiro, além de dar aula, etc. E acabou surgindo. E é comum no livro, né? Tem poemas que falam sobre Jundiaí, tem poemas que falam sobre São Paulo, tem poemas que falam sobre trem, né? Trem também foi algo que eu peguei muito nos últimos anos, muitos mesmo. O Hildo também, por isso que ele está aí. Infelizmente, né? Faz parte do contexto, nossa senhora. Sim. Ai, ai. Então, Não, você faz todas as etapas da sua vida nas estações, né? Você todas almoça, as etapas. dorme, come, lê, Vai para a enfim. igreja, né? Tem a parte da igreja no Tem trem a parte da também. igreja, né? Que sempre tem um pastor querendo te explicar sobre Deus, né? No trem. No domingo, Sim. 3 horas da tarde, é a melhor coisa do mundo. Não, o pior é às 11h40 da noite de Ah, uma não, mas segunda-feira. aí já é terror, aí já é terror. Aí Nossa é Senhora. terror. Quantos anos de Bom, CPTM, meu Deus. bom, então eu acho que o livro fala um pouco mesmo, por isso que é oscilações, né? Porque esse movimento pendular entre duas cidades, entre dois momentos da minha vida, né? Que é esse momento antes quando eu estou na faculdade, depois que eu saio, e tem várias imagens, né, que se referem a esse meio tempo também. É basicamente isso. Beleza. Lê um aí pra nós, vai. Leio. Eu vou ler um, então. É um pouco mais politizado, digamos, né? Mas é um que eu escrevi para Jundiaí.
Tá. Qual que é o Chama, nome? chama Estação Jundiaí. Você está com o livro aí, né? Página Tô. 13. Tá. Esse poema aqui eu escrevi num dia que eu voltei do Islã. Foi um Islã do Zé, eu estava com o Hilda, inclusive, e eu fiquei muito fascinado, assim, né? Porque o meu contato com a poesia sempre foi por livros. Daí, quando eu vi o pessoal mandando poema lá na frente, assim, com cara e coragem, eu falei, nossa, eu preciso tentar fazer alguma coisa perto disso, né? E daí saiu esse poema, que é um pouco mais prosódico, né? Um poema um pouco mais falado mesmo. Mas eu vou ler lá, então. Vai lá. Estação Jundiaí. Eu cheguei em Jundiaí como estrangeiro vindo da capital, mas logo me ensinaram como compor poesia na cidade. Aqui não somos paulistas, não somos estudantes, não somos porta-voz de uma geração. Não somos jovens enlouquecidos pela noite, não somos poetas de tom menor, não somos caipiras tocando a viola espiritual. Não somos donos de igreja, não somos membros de igreja. Aqui não somos políticos, juízes, delegados, bem menos somos italianos. Não somos índios e negros construindo a malha ferroviária de 1862. Não somos tupis escravos da vida de Jundiaí, nem somos negros empilhados em barracos. Não somos Fepasa, São Camilo, Mato Dentro. Não somos universitários. Não somos ativistas da Serra do Japi, nem apreciadores do bom ar da cidade e da vida vegana. Aqui não somos jovens e não cantamos o hino nacional. Não somos empreendedores, não somos cidade dormitório, não somos proprietários de imóveis na Vila Arens. Não somos gays, lésbicas ou bissexuais. Não somos travestis desfilando, renitentes na madrugada. Não somos poças rubro-sangue embaixo do sal. Aqui não somos o silêncio intermitente, aqui não há ideologia de gênero, aqui não há escola sem partido, aqui não há mendigo batendo na janela negra. Aqui as pessoas não respondem em tom afável e paternalista. Eu sei que você vai comprar droga. No cume da minha identidade jundiaiense, aprendi que a cidade tem dois corações. O primeiro está na Avenida Antônio Frederico Zanã, número 6.000, seguido da palpitante Avenida 9 de Julho, número 3.300. Ali, você toma um sorvete ou almoça hambúrguer americano. Reassiste um filme de super-herói sempre novo. Compra um vestido para a namorada, perfume, livros lacrados e jogos de videogame. Depois toma seu carro e se joga do terceiro andar do estacionamento. No dia seguinte será feriado. Esse poema é muito bom. Então, Aliás, esse poema ele abre o Zine, né? é um dos poemas que está no Zine também. Uma estrutura um pouco mais simples, tem algumas diferencinhas, mas ele abre o Zine. Isso é muito legal, cara, porque conforme você vai negando as coisas, as pessoas têm que perceber que ali, nas negativas, tem algumas afirmações. Sim. Nas negativas tem alguma coisa que você quer resgatar ali, né? Você não está falando que não concorda com algumas coisas que estão ali. Isso é muito interessante porque é uma proposta da sua poesia mesmo, né? Você emite uma voz, mas você coloca várias vozes para ranger junto, né? Para ficar oscilando mesmo, né? Existe uma ironia nesses versos, né? Quando você fala Sim. que não somos, por exemplo, não somos jovens, né? Como assim não somos jovens? É uma forma que eu criei para provocar as pessoas, né? Então, é um pouco atribuir sentidos que elas, em si, diriam, não, mas eu não sou isso. Será que você não é mesmo, né? Quando a gente fala do preconceito, quando a gente fala do racismo, quando você fala desse provincialismo, dessas pessoas que se acham italianos, né? Você chega para uma pessoa dessa e fala, você não é italiano. Ela vai falar, não, mas como assim eu não sou italiano? Eu vim de tal família. Então, foi uma forma que eu escrevi na negativa mesmo, colocando versos que tem essa negativa, não somos, para dizer justamente o que nós somos, né? Nós somos essa história que é renegada, nós somos esses negros, esses indígenas que construíram a malha ferroviária, né? Que estão nas periferias da cidade. Essa é a nossa identidade, entende? Só que isso é renegado, isso daí é negado, melhor dizendo, né?
Sim. em nome desse conservadorismo todo, né? Enfim. Uhum. Não, acho ótimo, acho ótimo. Tá, e me diz uma coisa. Você falou aí, mas agora eu quero que você faça o merchan do livro, onde tem, Certo. onde é possível encontrar, porque é assim que todo mundo vê, né, todo mundo assistir essa nossa conversa, das duas uma, ou não vai dar bola nenhuma, ou você vai se tornar o maior poeta lido em Jundiaí, que já é Beleza. uma glória, né? Enfim, mas fala onde a gente pode encontrar, fala a editora, fala aí, pode lançar os Ah, sites, legal. os links. Então, esse livro aqui, ele chama Oscilações, né, como eu disse, é da editora Penalux. A editora, ela tem um site, né? Ela tem um site que você pode comprar, mas como eu moro em Jundiaí, eu estou aqui, né? Eu estou vendendo ele também. Então, se alguém tiver interesse, é só me chamar em alguma rede social, né? Tem o meu Facebook, tem o Instagram, que é o Mica Visceralista. Eu acho que o pessoal vai deixar escrito, né? Em algum lugar. Sim, E é só mandar um direct para mim, que daí eu entrego, mando por correio e você recebe. tudo Tranquilo. bem. Ótimo, ótimo. Editora Penalux, edita bastante coisa de poesia. Vocês podem procurar diretamente com o Mihael, né? É Mica Visceralista. A gente vai colocar essas informações aí nas descrições. E, bom, agora eu quero saber quais são os seus próximos caminhos, o que você está pensando aí, o que está em gestação, né? É sempre, todo texto é quase que um filho, uma filha. Sim. Então, o que você está gestando agora, sem adiantar nada, sem dar spoilers, claro, né? Até porque provavelmente você deve estar pensando outras imagens poéticas, a gente vai respeitar isso aí. Mas eu queria saber mais ou menos o que vem da sua parte aí futuramente. O que você está pensando? Vai continuar na poesia? Vai para a prosa? Vai bagunçar esses gêneros? O que você vai fazer aí de bom para convencer o argumento das pessoas? Então, eu lancei agora esse livro, né? Saiu em setembro. Setembro não, saiu em julho, no final de julho. Então tá muito recente, assim. Eu estou ainda muito preso a esse livro. Mas, como eu comentei, né? Para mim escrever é lúdico. Então é um jogo. Quando um jogo acaba, você já quer começar outro, né? Então eu estou pensando, sim, algumas coisas, algum projeto. Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa em prosa, mas porque eu acho que a prosa ela tem esse alcance maior, então eu considero esse livro, embora eu goste muito dele, eu considero esse livro um pouco de uma espécie de maturidade, né, em que eu alcancei uma maturidade com ele, e agora eu quero partir desse pressuposto e escrever outras coisas, né. E provavelmente vai ser sobre o Jundiaí também, porque eu acho que esse lugar ainda tem muito do que dizer, né, para nós e para que nós que criamos artistas, quanto para as pessoas que moram aqui. Então, provavelmente vai ser algo em prosa relacionado a Jundiaí. Certo, Mas para entendi. esse ano eu acho que não rola não, tá muito estranho esse ano, né? Sim. Ah, não, estranhíssimo, né? Tempos Estranhíssimo, estranhos aí. tempos Mas estranhos. não, mas é legal também para mostrar o quanto que ainda é efervescente, né? Então ainda tem mais ideias. Você acha que tem? Eu sei que você tem uma política um pouco diferente da minha, né? Você tenta se reservar para não falar basicamente do que você está escrevendo, justamente para não ferir o que você está escrevendo, para não Sim, gorar. sim, Você sim. não gosta de gorar a ideia. Não azedar o pé do frango, né? Não matar, não quebrar a espinha do burrinho, como minha mãe diria. Sim. Mas enfim, eu sei que tem algumas coisas em prosa vindo aí. A gente está com esse projeto, a gente pensa em trazer de novo o Zine para Jundiaí, o nosso Zine, né? O Jundiaí não tem heróis, tal. A gente está pensando, gestando isso daí também. Mas o legal é saber que você ainda está aí com essas ideias fervilhando, tal. Eu queria que você falasse um pouco dessas ideias, dentro do que você faz, assim, o que te move a escrever? O que te move? O que tem movido você nessa quarentena, nessa situação infernal que a gente vê o país desprezando livros, desprezando cultura, conhecimento de uma forma escancarada? O que tem te animado, te motivado no momento assim de total desânimo, de total ocaso da racionalidade?
das coisas, né? Não só da Sim. racionalidade. Olha, por incrível que pareça, né? O que tem me motivado a escrever é justamente aceitar esse lugar em que eu tô, né? Sim, Justamente reivindicar esse lugar que eu tô, porque como eu comentei, né? A gente está tendo cortes grandes de bolsa na educação, tanto no ensino superior como no ensino médio. A gente está tendo a questão da taxação dos livros. A gente tem várias, digamos, várias vias que estão atacando os direitos que já eram conquistados, né? Então, a gente está tendo um período retrógrado. Então, o que está me motivando a escrever é justamente assumir esse lugar que eu ocupo na sociedade, né? Então, olha, eu sou um escritor, né? Eu sou um universitário pobre, eu fiz faculdade pública, eu sou um pesquisador, né? Eu estudo Cuba, né? O que é você estudar Cuba no governo Bolsonaro? Eu meu estudo a Deus. literatura cubana, né? Eu sou bolsista também, né? Então, de alguma forma, querendo ou não, eu acho que é um momento que a gente tem que assumir essas posições, né? Sim, A gente tem que bater no peito e falar, não, olha, esse daqui é minha cruz, né? Esse daqui é o meu fardo. E cada um tem o seu fardo, né? Cada um sabe o lugar em que atua, né? Quem tem banda, quem escreve, quem trabalha. Você é professor há quase 10 anos, né? Então, você sim. também está na linha de frente, você sabe como as coisas estão acontecendo, né? Então, é um pouco isso. O que tem me motivado é justamente assumir esse local, né? Se vai dar tudo errado, né? Então, por que a gente não tem, já que vai dar Sim. tudo errado? Se ou não, se a gente já vai perder, né? Porque eu realmente acho que a coisa está feia, né? Eu acho que para esse governo continuar numa dinastia, né? Não falta muito. Então, é justamente do momento da gente assumir a nossa formação, assumir o que a gente pensa e ir para o embate, né? O embate Sim. intelectual, o embate argumentativo, discursivo, e é isso, entende? Não, eu concordo totalmente com essa postura. Eu também parto de experiências muito semelhantes à sua. Sou um defensor do ensino público, sou um defensor da valorização dos professores, da classe cultural, da classe artística. A gente precisa disso, né? E ver medidas de taxar livro é no mínimo, assim, é o desdobramento da ignorância, né? Porque se taxa tudo no país, inclusive livros, mas não se taxa o enorme salário dos nossos políticos. Eu Nem as concordo grandes contigo. riquezas, né? Nem É, as grandes não, as riquezas. grandes riquezas, os bancos estão lucrando enormemente nesse período de pandemia. Sim, A gente está vendo aí uma destruição ainda maior no ensino, na cultura, na educação como um todo. Então, assim, se a gente não botar a nossa voz do portão para fora, como você gosta de usar, né? Se a gente não começar a falar do portão para fora, a gente vai ficar ressentido, vai falar só com o nosso grupo, né? Não vai botar a nossa opinião. A gente, quando fala, a gente bota a nossa opinião para debate. sim. Então, E, tendo as nossas opiniões, isso acho que é importantíssimo, ainda mais sim. se posicionar contra. Aqui ninguém está fazendo mise-en-scène, ninguém está querendo bom mocismo, a gente é contra. Contra. Sim. Taxar livros, a gente é contra, a gente é a favor de baratear o livro, E baratear o acesso, né? tem uma questão também, Hildon, que, né, você já está na casa dos 30, eu estou chegando na casa dos 30. É, a velhice. Então, a gente viveu um período, né, que eu consegui ascender até uma faculdade pública, né? Você também conseguiu, apesar de todos os percalços, né? Sim, Então, eu não sei se isso daqui a 50 anos vai ser uma realidade. Então, e não estou dizendo também que do jeito que estava estava ótimo, não. Ainda sim. o vestibular ainda é um grande filtro, né? Mas, mas a gente tem que entender também que está vindo uma galera aí e eles precisam de referência, né? Quem é mais novo precisa saber que existia um lugar que você podia estudar gratuitamente. Aqui em Sim. Jundiaí, por exemplo, a gente tem a FATEC. Por que então não expande os cursos da FATEC? Né? Por que não traz um campus da Unesp para cá, para Jundiaí? Né? Jundiaí é uma cidade enorme. Por que será, né? Por É, que será então. que essas coisas não acontecem no âmbito do ensino superior? Porque justamente porque a gente tem que lutar por essas coisas, né? Sim, né? Enquanto aqui ainda, aqui em Jundiaí, por ter um histórico de estar do lado da Unicamp e ao lado da USP, né?
E agora a gente, né, relativamente próximo da Unifesp, enfim. Nunca teve uma vocação de universidades públicas aqui e isso foi desde sempre planejado. Isso sempre foi planejado. Não ter uma universidade pública em Jundiaí sempre foi planejado. E aí explodiram as universidades particulares. Tem uma outra universidade aí de renome, né? No campo particular tem uma faculdade de medicina que você paga um rim por mês para poder fazer, né? Sendo que poderia ser uma universidade pública que daria um mínimo de acesso maior. Mas, enfim, isso já foi discutido durante muito tempo, né? Então, assim, eu acho que a universidade pública, ela muda a cara da cidade, ela muda o perfil da cidade. Eu acho que a gente ganharia muito se a gente tivesse um investimento nisso, mas no contexto que a gente está, é capaz deles tirarem até o que a gente já não tem, que são as universidades em outras cidades. Então a gente vive uma situação assim de terror mesmo, porque falar que um universitário não devolve nada para o mundo é muito complicado, né? É muito ingênuo. Né? Muito ingênuo. A pergunta que a gente tem que fazer é se a turma deles está devolvendo alguma coisa para o mundo, né? Com os altos salários, salário de Marajá. Então, é um pouco isso mesmo, é um pouco de lutar e começar a botar a cara para falar, sabe? Sem ressentimento. Falar, não, eu tenho uma visão progressista, eu tenho uma visão que se identifica com a esquerda, sou a favor da liberdade das coisas, enfim. Não sou a favor em relação a isso daí que está sendo propagado, né? Essa ignorância toda. Tem que provocar, né? Eu e o Hildon, a Sim. gente faz muito isso, né? A gente vai em algum lugar, sei lá, mercado, alguma coisa, e daí a gente começa a falar alto só para os outros ouvirem. Sim, né? Correu o risco de ser linchado, considerado né? louco. Não, de ser linchado, dependendo de ser linchado, né? Em Jundiaí você é quase linchado, né? Se não por um grupo de pessoas ou por próprias instituições aí. Sim. Não, mas era um pouco disso que a gente queria conversar aqui. E, bom, eu acho que contribuiu muito. Eu acho muito válido aí a sua experiência como escritor, como poeta, né? Um escritor de poesia, como alguém que está atento às informações e está buscando novas referências sempre. Alguém também com quem eu compartilho muito das ideias, compartilho muito das atividades. E ver aí que você já tem um livro e aí agora já pensa em outras coisas, é muito bom, porque, de certa forma, a gente tem que caminhar também, né? Tem que caminhar e produzir. Eu bato muito nessa tecla. E então, assim, eu queria que você encerrasse, se você quiser falar alguma coisa a mais, se quiser descontrair, falar alguma coisa mais séria, enfim, fica à vontade. Eu queria que você desse aí Eu as suas últimas informações. queria agradecer novamente pelo convite do Levante, agradecer você também, né, pela entrevista, pelo papo. E é isso, né? Espero que a gente consiga construir com a plataforma e fora da plataforma também, construir uma espécie de comunidade, né? Mas que a gente consiga transigir de uma maneira mais fácil, tanto entre os artistas, quanto as pessoas que nos assistem, quanto as pessoas que às vezes estão procurando alguma coisa, né? Não só entretenimento, mas procurando informação sobre a cidade, procurando saber o que acontece na cidade, na região também. Então, eu só tenho a agradecer e torcer, né? Estou aqui na torcida e também ajudando ao projeto a ficar cada vez maior e conseguir alcançar as pessoas. É isso. Beleza, obrigado. Falei aqui com Mihael, amigo, escritor, poeta, agitador cultural. Né? Me falaram esses dias que eu sou agitador cultural, porque eu gosto de xingar as pessoas, de brigar com as pessoas, não sei. Gostei disso daí, o agitador cultural. Nada a ver, né? Mas, enfim, eu agradeço aí a sua participação, valeu mesmo. Saudade enorme da gente ir tomar uma breja e assistir algum show, né? Ou ficar pela rua até de madrugada. Eu sei que a gente está com uma saudade enorme disso daí. E vamos seguindo, vamos seguindo. Obrigado aí por participar da plataforma Levante. A gente está querendo trazer mais conteúdos, mais cultura, mais informação e pessoas e artistas que são de meios alternativos na cidade. Então, o nosso propósito é não só trazer dicas e todas essas questões, mas também movimentar a cidade para a cidade, tá bom? E para fora também, né? Porque Jundiaí não é uma ilha, apesar de parecer às vezes, Jundiaí não é uma ilha.
Agradeço a presença aí do Mihael, valeu mesmo. A gente encerra por aqui. Plataforma Levante é também um movimento, é também atividades culturais, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço. É Obrigado. nóis.